O que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus, o que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Amém. Segundo Crônicas 26:16. Contudo, assim que começou a vangloriar-se de suas conquistas e do seu poder, seu coração se encheu de orgulho e soberba. Essa atitude o conduziu à queda e ao insucesso. Uzias pecou contra Jeová, o Senhor seu Deus, pois entrou na casa de Jeová para queimar incenso no altar dos perfumes sagrados. Mas o sacerdote Azarias entrou atrás dele com 80 sacerdotes do Senhor, homens ilustres e corajosos. Se opuseram ao rei Uzias, advertindo-lhe: Uzias, não é a ti que compete incensar Jeová, mas sim aos sacerdotes descendentes de Arão, que foram consagrados para esse santo ofício. Sai, portanto, do santuário, pois foste infiel e pecaste terrivelmente, e já não tens direito à glória que vem de Jeová, o Senhor Deus. Então Uzias se indignou, tinha um incensário na mão e estava pronto para oferecer e queimar do incenso sagrado, quando se encolerizou contra os sacerdotes na casa de Jeová, junto ao altar dos santos perfumes. Então o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, e eis que estava leproso na testa, e apressadamente o lançaram fora. Até ele mesmo se deu pressa em sair, logo ao notar que o Senhor o ferira. Sendo assim, Uzias sofreu dessa grave doença de pele até o dia da sua morte. Teve que viver, por ser considerado leproso, numa casa separada, porquanto fora excluído da casa de Jeová. E Jotão, seu filho, tinha a seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. Amém, irmão? Podeis sentar. Irmãos, eu sei que você conhece essa passagem bíblica. Esse rei, se você for olhar assim, um capítulo antes aí, um pouquinho antes, você vai ver que esse rei assumiu no lugar do pai dele, e ele fez proezas. Esse homem investiu alto nos soldados, no gado, na agricultura. Ele fez Israel prosperar grandemente. Ele era um assombro. Em todos os lugares era visto o grande trabalho que ele desempenhou. Cavou cisternas, poços d'água, e ali ninguém tinha falta de nada. O gado tinha água abundante, os pastos eram maravilhosos, a nação de Israel desfrutava do melhor no reinado desse homem. Só que aqui diz: contudo, assim que começou a vangloriar-se de suas conquistas, quer dizer, ele começou a se exaltar. Aqui a Escritura diz, das suas conquistas. Então, quer dizer, ele atingiu uma posição, as nações ao redor falavam dele. Vinham gente de fora para ver o que ele tinha feito no reinado dele. Traziam presentes para ele, tributos. Ele tinha respeito. Ele colocou abaixo umas muralhas numa cidade lá dos filisteus, de Gate. Era um lugar fortificadíssimo. E ele foi lá e colocou aquelas muralhas abaixo. Então era um homem notório. Mas nós não podemos ser homens notórios por um tempo, por um momento. Temos que ser sempre. Não tem esse negócio de já fiz muito para Deus. Quem fez e não faz mais, irmão, eu penso que tudo que fez não tem valor nenhum. Paulo diz assim: eu temo que depois de ter posto tantos na carreira, eu mesmo venha a ser reprovado. O que ele entende? Eu não vou ser recompensado só porque eu coloquei alguém na carreira.
eu não vou ser galardoado e Deus não vai me dar a salvação só porque eu levei a salvação a outros. Não, ele diz assim, mesmo que eu tenha levado a salvação a outros, mesmo que pessoas por causa da minha pregação vão entrar no reino de Deus, vão desfrutar da glória eterna, mas eu temo, eu tenho que vigiar, porque senão, mesmo depois desta grande obra de fazer pessoas saírem do inferno e ir para o céu, eu possa vir ser reprovado e ir para o inferno. Então, esse rei Uzias, ele deu uma exaltada em si mesmo e o seu coração se encheu de orgulho, soberba. Essa atitude o conduziu à queda e ao insucesso. Uzias pecou contra Jeová, o Senhor seu Deus, pois entrou na casa de Deus para queimar incenso no altar dos perfumes sagrados. E o que nós vemos? Os sacerdotes dizem para ele, olha, essa função não é tua, essa função são dos descendentes de Arão, que foram consagrados para este ofício. E a gente sempre diz, não importa, irmão, o quanto Deus te exalte, Deus só te exalta dentro do teu próprio quadrado, não invada o quadrado do outro. A tua exaltação são nos limites que Deus te deu. Naqueles limites que Deus te deu, quem penetrar ali cai e você fica de pé. Mas se você sair do seu quadrado, quem vai cair é você. Imagina um rei que foi uma glória. Você precisa ler a história deste homem, se é que você já não sabe o suficiente. Este homem foi uma tremenda glória. Ele montou armas, escudos e espadas para o seu exército, de maneira que foi um assombro. Ele investiu alto. Diferente daqueles reis que só colhiam impostos para se engrandecer e engrandecer as suas mulheres e concubinas, esse não, esse investiu grandemente no povo. Ninguém tinha falta de nada, ninguém reclamava desse rei. O camarada era o tal. Mas, irmão, você tem que entender, por mais que você tenha feito hoje, amanhã é um novo dia. E as obras de hoje não vão ultrapassar meia-noite. Se você fez hoje, prepara-te para fazer amanhã. Porque é dia a dia trabalhando. Jesus falou, meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Mas muita gente tem ideia de que Deus trabalhou como? No primeiro dia Deus fez, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto ele ainda fez, no sétimo fez um negocinho e descansou. Descansou nada, ele nunca parou. Nunca parou, porque Jesus vem e diz assim, não, vocês estão entendendo mal esse negócio de descansar. Meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Amém, irmão? Se Jesus disse isso, vamos rever o que nós entendemos desse descansou lá do sétimo dia, que é a simbologia do sétimo milênio. Nós já sabemos isso. Mas então, muita gente não sabe. E muitos dizem assim, irmão, calma, vai com calma. Até Deus descansou no sétimo dia. Talvez alguns que já tenham passado pela Igreja Batista tenham ouvido isso. Ei, irmão, peraí, irmão Tupirani, vai com calma, calma aí, está muito apressado, até Deus descansou no sétimo dia, meu irmão. Que me importa que Deus descansou? Eu não quero descansar, eu quero trabalhar enquanto é dia, porque a noite cedo vem, não quero parar. Mas eu ouvi muito isso, sem encontrar outros absurdos. Ei, vai com calma, isso aí é fé de principiante, depois esfria. Depois o quê? Depois o quê? Fala sério. Esfria? Quando eu lembro do meu passado, eu sou hoje um homem irreconhecível. Eu comecei querendo caminhar, conhecer Jesus. Hoje eu quero caminhar para morrer por Ele. Que esfria. Quem conhece Jesus se apaixona a cada dia. Cada dia o amor fica mais explosivo. Tem umas paixões por aí que dá e passa, né, irmão? Não, quem conhece Jesus é uma paixão tão ardente que salta para a vida eterna. Eu costumo dizer que quem se desvia do caminho de Jesus nunca o conheceu. Eu não consigo entender que uma pessoa conheça Jesus e se desvie. Não, se desviou é porque nunca conheceu, sempre foi um crente de fachada.
É impossível conhecer Jesus e se desviar, é impossível. Para mim é impossível, não tem como, eu não vejo como. Não vejo como. Ah, pastor, mas você vive num mar de rosas. Pode ser que hoje eu viva num mar de rosas, mas houve um tempo que eu vivi num mar de lama, e mesmo na lama, mesmo no espinho, mesmo no pedregal, eu continuei confessando Jesus Cristo. Por isso eu vivo num mar de rosa. Que mar de rosa eu vivo? Eu vivo num campo de guerra, mas sem esquentar com nenhum dos meus adversários. Esse é o meu mar de rosas. Porque ninguém pode me destruir, ninguém pode me derrubar. Eu pego pessoas na rua e eu faço desafios. Ah, é mesmo? Você crê mesmo em Deus? Você acha mesmo que eu não posso falar? Então, tem relógio? Hoje à meia-noite, o diabo vai passar primeiro na minha casa. E se ele não puder fazer nada comigo, ele vai na tua. Aceita o desafio? Ninguém aceitou o desafio até hoje. Nem Testemunha de Jeová, nem Assembleiano, nem Batista. Ninguém aceitou o desafio até hoje. Ninguém. Essa gente, que Deus essa gente serve? Eu não entendo. Falam tanto de um Deus grandioso, mas na hora de colocar a vida à prova, eles não têm esse Deus. É tudo fachada, irmão. Então, irmão, voltando aqui. Você tem o seu chamado, você tem o seu cargo dado por Jeová. E quando é Deus que dá um cargo, irmão, ninguém tira. Ninguém tira, irmão. Ninguém tira. Se Deus te deu, só Ele tira. Só Ele tira. Ninguém pode tocar naquilo que Deus institui. Ninguém pode destituir. Eu conheci um caso de uma igreja. Foi inaugurada uma igreja, colocou-se uma placa e a igreja estava lá numa boa. Daqui a pouco o obreiro de lá brigou com o obreiro da outra igreja e a igreja era sujeita a uma direção que tinha de abrir umas congregações com o mesmo nome para depois liberar o obreiro e ela ficar independente. Era uma regra lá e as pessoas aceitavam isso e Deus estava no negócio, estava trabalhando daquela maneira. Um dia o jovem pastor, não, eu não quero mais nada de vínculo com ninguém e tal, eu vou tocar a vida. Tá, aí mandou um homem subir para tirar a placa da igreja. Quando mandou o homem subir para tirar a placa da igreja, o homem caiu de cima da escada. Ficou em condições deploráveis, à morte. Nunca mais conseguiu se erguer. Aí mandou um outro que foi tirar também não sei o que lá, mexendo no negócio de documentação, o camarada também se deu mal demais. Resultado, a igreja virou terreno baldio. Uma igreja de 3 andares virou terreno baldio, lotada. Quando Deus institui uma coisa, meu irmão, ninguém pode mexer, por senão ele vem e destitui. Davi sabia disso. Saul está no trono. Davi poderia matar e acabar com o reinado de Saul. Ele falou assim, não vou tocar no ungido do Senhor. E no meu ponto de vista, ele nem era mais. Mas Davi tinha os conceitos, não, se foi Deus que botou esse cara no trono, vai ser Deus que vai tirar ele no trono, eu não quero sujar minhas mãos. Ele ficou na dele. A minha dispensação é ser fugitivo nesse deserto, é fazer a minha cama nadar em lágrimas. Então, se essa é a minha dispensação, vai ser essa. Deixa ele vir atrás de mim, eu vou fugindo e Deus vai me dando escape e vai mostrando que eu estou sempre por cima. Mostrou. Ele poderia ter matado Saul várias vezes. E por fim, Saul acabou morto. Aonde? Na espada de Deus. Era a própria espada dele. Então, irmão, atente que você precisa estar no seu canto, no seu lugar. Há uma obra para você. O rei aqui, sou o rei. Caramba, eu quero oferecer. Quem sabe ele estava com má intenção? Ele tinha lucro. Ao chegar lá e oferecer incenso, ele ia lucrar algum dinheiro? Ele ia ser posto em um cargo maior? Ele ia ter algum lucro? Não, ele queria alcançar alguma posição superior?
Não, ele não queria nada disso. Ele já tem a posição de rei. Então a intenção dele foi boa. Ele queria oferecer incenso, mas o sacerdote falou: não, mas essa função não é tua. Isso aí é um serviço consagrado, é separado, são pessoas específicas para realizar esse serviço. E você não, você tem um cargo altíssimo, você é o rei de toda a nação. Se ele ordenasse até matar os sacerdotes, estavam mortos. Só que ele não tinha autoridade para tocar naquele incensário. Então, o Senhor dá a cada um de nós, irmão, o nosso próprio espaço, né? Não temos necessidade de apagar a estrela de ninguém para que a nossa brilhe, porque no céu tem espaço para todas as estrelas, e mais que nasçam. Assim é o reino de Deus, assim é a igreja. Moisés disse para Josué: quem dera que todo Israel fosse profeta, que Deus lhes desse do seu espírito. Então, se todo mundo em Israel for profeta, tem espaço para todo mundo profetizar. No reino de Deus não tem conflito, não tem choque, não tem confusão. Cada um anda no seu próprio caminho, cada um anda na sua própria estrada, e todos vão glorificando a Cristo Jesus, o Senhor. Agora, na hora de fazer, tem que entender se Deus chamou para fazer, né? Mas eu não estou visando lucro. Esse rei também não estava visando lucro, ele não estava visando nenhuma promoção. Existia alguém que pudesse chegar para ele: tu vai oferecer incensário, então eu vou te promover. Existia alguém que pudesse dar a ele alguma promoção? Não, não existia ninguém que pudesse fazer isso. A intenção dele era boa, mas ele podia fazer aquilo? Não. Então, irmão, eu sempre digo aqui, nós só fazemos para Deus aquilo que Ele nos manda fazer. Se não mandamos fazer, não interessa se a ideia é boa. A gente via isso muito na Maranata, na Nova Vida, nos batistas, né? Que sentavam para traçar estratégia de trabalho. Vamos chamar o irmão fulano, que ele entende dessa área, e então ele vai realizar esse trabalho e tal, e vamos fazer uma estratégia de evangelismo para alcançar almas. Ora, se o irmão fulano entende de um trabalho lá no mundo, não quer dizer que Deus o esteja convocando para o mesmo trabalho dentro da igreja. Se Deus tem necessidade, ele pode levantar outro de dentro da igreja. Não é porque alguém, sei lá, sabe fazer qualquer coisa lá no mundo, que vai mexer nas coisas de Deus. Para as coisas de Deus, Deus separa cada um do seu jeitinho. Muita gente já ficou revoltada aqui na geração Jesus Cristo. Já me ofereci tantas vezes para o trabalho da igreja e nunca fui chamado. Meu irmão, porque você está esperando ser chamado por mim? E eu não tenho essa autoridade para chamar ninguém para esse trabalho. Se apresenta para Deus. Não diga: mas o pastor, eu me apresentei tantas vezes, o pastor nunca me chamou. Caramba, se apresenta para Deus. Se ele te chamar, maravilha. Mesmo que você não tenha espaço dado pelo Tupirani aqui na frente, no reino terá espaço para você, se foi o teu Deus que te chamou. Agora, questiona Deus. Deus, eu me apresentei para o Senhor e o Senhor não me chamou. Se sou eu que chamo, a obra é carnal. Se é Deus que chama, ela é espiritual. E se é carnal, nós somos um bando de palhaço aqui reunido. Se é espiritual, estamos aqui para herdar a glória eterna. Então não podemos fraquejar nesse detalhe importantíssimo. Às vezes as pessoas chegam: pastor, tem alguém na igreja que faz isso, que faz aquilo outro? Eu digo: tem, irmão. Ué, por que não faz então? Irmão, não faz porque Deus não me mostrou que é para fazer. Às vezes querem até, gente que chega nova, gente que encontra comigo na rua, querem até condenar
Os irmãos falam, não, irmão, não é nada disso não. As pessoas querem fazer, as pessoas até querem trabalhar, mas a obra só acontece na hora exata que Deus determina. Fazer para Deus é quando Deus chama para fazer, ou seja, cada um tem o seu próprio tempo de trabalhar para Deus. Não quer dizer que cheguei e vou trabalhar, ou não vou trabalhar. Deus nos prepara, Deus nos faz entender uma série de coisas, até para nós não cairmos e não ser um problema para nós mesmos, e aí Ele vai preparando o tempo e o modo de nós trabalharmos. Eu já falei, eu fiquei quanto tempo no banco? 13 anos. Depois de 13 anos de banco, o Senhor vira para mim e diz, vai para a tua casa e funda a minha igreja. Depois de 13 anos de banco, benditos 13 anos de banco, que hoje eu olho para trás e digo assim, se eu não tivesse ficado 13 anos naquele banco, eu talvez não tivesse ficado de pé. As experiências do banco foram muito grandes, foram gloriosas, e fizeram de mim o que hoje eu sou. O ditador que eu sou nesse púlpito, porque você sabe que aqui não tem democracia nem teocracia, né, irmão? Aqui tem ditadura, porque aonde tem regra, não tem votação. Aonde tem regra, é ditadura. Nós temos regra, a palavra de Deus é a nossa regra, então é ditadura, ou segue ou não. Não pergunta opinião. A Bíblia diz assim, é assim, Deus revelou assim, ó, vai ser assim. Quem está dentro, quem está fora, está fora. Amém? Isso é ditadura. E o reino de Cristo não será teocrático, como dizem os teólogos. No milênio, Jesus virá fundar uma teocracia. Mas não virá mesmo. Porque diz que ele regerá as nações com cetro de ferro, é ditadura. Não é democracia, nem teocracia, nem nada de cracia que tem por aí, é ditadura. O governo de Cristo vai ser implacável. Quem está na bênção, quem está no caminho está na bênção, quem está fora está na maldição. Acabou a história. Assim tem que ser a igreja, porque se nós temos uma regra, não adianta nós sentarmos para perguntar, irmão, o que você acha? E você, o que você acha? Qual a sua opinião? E a sua? Qual é a sua opinião? Isso não interessa, nós temos uma regra. Se temos uma regra, temos que seguir, acabou a história. Que perguntar a opinião de quem? Se a regra está aqui, se a gente entende ela, vamos trilhar. Isso é a igreja. Esse rei Uzias, ele não soube, ele foi engrandecido, mas ele não soube ficar na posição que Deus lhe dera. E ele acabou tendo alguns probleminhas muito sérios. No verso 17 diz, mas o sacerdote Azarias entrou atrás dele com 80 homens do Senhor, ilustres e corajosos, e se opuseram ao rei, advertindo, não cabe a ti incensar Jeová, mas sim aos sacerdotes descendentes de Arão. Ou seja, irmão, esses sacerdotes eram corajosos, peitaram o rei, e o rei não foi lá sozinho. O rei não andava sozinho. Certamente a comitiva dele, dos soldados armados, estavam acompanhando ele. Mas os sacerdotes falaram, não, a função aqui é nossa. Pode ir para fora, rua. E ele insistindo, e houve ali uma demanda, não, mas eu sou o rei, eu vou oferecer incenso ao Senhor e tal, porque o Senhor tem sido bom para comigo, o Senhor tem sido benevolente, Ele tem me abençoado, eu quero oferecer incenso. Não, rua, sai daqui. Defenda o teu ministério com a tua vida, irmão. Defenda o teu ministério com a tua vida. Ah, pastor, por que você não chama ninguém lá para pregar lá na tua igreja? Ninguém de fora vai pregar lá, não? Não, de fora não. Porque ali é o meu ministério. E não abro. Para pregar aqui, só se Deus mostrar, permitir, chamar, me provar que Ele está chamando. Aí, irmão, é outra coisa. Mas fazer essa bagunça horrenda que tem as igrejas por aí, o camarada diz que tem ministério. Aí ele tem culto segunda, quarta e domingo.
Aí na segunda ele chama o pregador não sei de onde, na quarta ele chama o outro não sei de onde mais, no domingo ele chama o outro, e todo dia de culto ele leva um pregadorzinho de fora, o que prova que ele não tem ministério. Se ele tivesse, Deus estaria contando com a vida dele. Por aí é isso. Aí conversa com os pregadores, não, mas o povo gosta de quando vem gente de fora. Ah, é? Então por que o povo não vai para as igrejas de fora também? E ficam sendo iludidos, ludibriados, coitado do povo, né? O povo perece mesmo pela falta de conhecimento. Se o ministério aqui é meu, eu vou subir nesse púlpito e é pela minha boca que Deus vai falar. É na minha oração que Ele vai operar. Se Ele me colocou aqui para tocar um violão, quando eu dedilhar, é no meu dedilhado que Ele vai operar. Quando eu abrir a boca, mesmo desafinado, todo discrepante, Deus vai se manifestar, porque o ministério é meu. É assim que as coisas funcionam. E eu aqui defendo, irmão. Defendo. Pode vir cachorro latir na porta, pode vir o que for. Já apontei a porta para alguns, e isso virou rotina na minha vida. Não, pastor, por que você não acha? Não, irmão, aqui é assim, assim, assim. Não, mas, irmão, olha só, aqui é assim, assim, assim. Não, pastor, mas, irmão, olha só, aqui é assim, e os insatisfeitos ficam daquela porta para fora. Da porta para dentro, só fica quem está satisfeito com o que eu faço, ou então pode até ficar insatisfeito, mas fica calado. Está dado o recado? Está dado o recado. Né? Está dado o recado. Uma vez eu era pastor auxiliar numa igreja. Entrou um jovem testemunha de Jeová. Não queria falar com vocês. Ele olhou a igreja humilde e tal. Achou que queria falar com vocês. Queria saber. Você sabe qual é o nome de Deus? Eu falei, nome de Deus? Irmão, Deus não tem nome. Deus tem conceitos e princípios. Deus não tem nome. Não, mas a Bíblia diz que há o nome de Deus. Peraí, você está querendo dizer que Jeová é o nome de Deus? Isso, Jeová é o nome de Deus. Eu falei, não, Jeová não é o nome de Deus. Jeová é uma palavra que vem traduzida do hebraico, que significa raízes do verbo ser. Eu sou, significa Jeová, eu sou o que sou. Não é o nome de Deus. Deus não deu um nome para Moisés. Deus disse para Moisés, eu sou o que sou. Não, mas vocês estão tudo errado. Eu falei, peraí, irmão, baixa a voz. Você entrou numa igreja e aqui dentro tem liderança. Se tu levantar a voz, eu chamo os obreiros, te jogo lá no meio da rua. Aqui não é testemunha de Jeová, aqui é evangelho de Jesus Cristo. Que papo é esse, irmão? Que papo é esse? Não, porque eu falei, irmão, está encerrado o assunto. Tá? Se você levantar a voz de novo, eu vou ter que ser ignorante e jogar lá na rua. Larguei de mão, estou cuidando dos afazeres, estou de olho nele. Amém, meu irmão? E se levanta a voz, eu chamaria os irmãos da igreja naquela época de você vem cá, me ajuda aqui. E, irmão, já fiz isso muitas vezes. Dentro do meu ministério, eu aposto a vida. O que tiver na força do meu braço, na minha coragem, eu vou agir e acabou a história. E esses homens aqui, a Bíblia diz que eles eram 80 sacerdotes ilustres e corajosos. Eles tinham convicção de que ali é o território deles. Então Deus vai ser com eles. Partiram. Rua, meu amigo, não, sai daqui. Tu está profanando o santuário. E se eles deixam? Não, ele é o rei, né? Espera aí, o cara é o rei. Aí depois Deus vem lá e diz assim, ao anjo da igreja escreve. Assim, por que tu permitiste? Se eu dei isso ao teu domínio, se eu deixei isso nas tuas mãos, se eu preparei isso para você administrar, como é que você deixa alguém fazer bagunça dentro do meu santuário? Lá em Babilônia, por muito menos, Deus acabou com o exército e levou pessoas à morte, acabou com o império. Lembra? Mene, Mene, Tekel, Parsim, quando os reis estão lá se deleitando com as taças e os cálices de ouro que tinham sido levados pela Babilônia, de Jerusalém para a Babilônia.
Aí daqui a pouco eles estão lá bebendo vinho em taças de ouro, objetos lindíssimos com as prostitutas e tudo mais. Estão naquela festa e Amon aparece escrevendo. Aí vem Daniel e diz assim: pesado foste na balança e foste achado em falta, porque você foi tocar nos cálices de ouro do Deus de Jerusalém, do Deus vivo, do Deus de Israel. Você tocou naquilo que o seu pai trouxe e preservou com carinho, porque sabia e temia o Deus vivo. Você mexeu naquilo que não poderia ser mexido. Assim diz o Senhor: hoje mesmo teu império será levado ao fim e o teu reino será passado aos medos persas. Por quê? Porque bebeu vinho num cálice que pertence ao Senhor. Vê o zelo que Deus tem pelas suas coisas? Dá para imaginar o zelo que Deus tem pelas suas coisas? Se Deus, meu irmão, tudo que tem aqui dentro pertence a Deus. Uma cadeira, uma vassoura, tudo pertence a Deus, tudo é comprado com dinheiro consagrado a Deus, dinheiro pedido por Deus. Trazei os dízimos à casa do tesouro, é Ele que pede, a palavra é dele. Então tudo que tem aqui dentro eu tenho zelo, e é um zelo sério, irmão. É zelo sério. É zelo muito sério, eu levo isso à risca, que nem um ignorante de marca maior. Ninguém faz isso por aí. Em igrejas eu já vi filho de pastores socando teclado. Fulano, olha lá, o teu filho socando piano. Não, eu não posso tirar o talento musical dela. Desgraçada, então compra um piano e põe na tua casa e dá marreta na mão da tua filha. Mas na casa de Deus, que não custou o teu dinheiro, não custou o teu suor, tua filhinha pode martelar as teclas do piano. Resultado, nunca foram nada, sempre viveram de saláriozinho daqui e dali, de batista daqui, nunca souberam o que é Deus, só ilusão. O outro filho do pastor na Praça da Bandeira, um violão folk, Eagle folk, grandão, maior do que esse que eu uso aqui. Vê se isso tem condições de ficar na mão de uma criança de 6 anos. Aí o menino está com o violão, bate para cá, bate para lá, rapaz, olha lá, um violão na mão. Não, deixa ele. Bom, mas vai quebrar. Está entortando as cravelhas do violão, as tarraxas. Vai quebrar. Não, mas não tem problema não. Tá. Aí ele acabava o culto e levava o violão para casa. Para que você vai levar o violão para casa? Eu vou tirar umas músicas. Tá, legal. Não demorou muito, o violão vem nos pedaços, com os fios pendurados. Falei, mas isso está assim? Como que aconteceu com isso? Não, porque meu filho estava brincando e bateu. É? Então agora, desgraçado, vai lá, vê o que é bom ficar desviado. Espera até Jeová bater o martelo. Quem não tem zelo pelas coisas de Deus, meu irmão, está a um fio de se desviar e cair no mundo. Quem sabe o que é Deus, dá a vida por um microfone. Quem sabe o zelo de Deus, dá a vida por uma mesa de som, por um equipamento. Zela aquilo como se estivesse zelando pela vida do seu próprio, ou mais do que a vida do seu próprio filho. Quem sabe o que é as coisas de Deus é assim, irmão. E esses sacerdotes eram bem valentes, 80 homens valentes, não quiseram saber da comitiva do rei, o rei não andava sem comitiva. Mas se a gente se opor, esses soldados vão matar, que matem, mas que Jeová registre o nosso protesto, a nossa indignação, e que nós metemos a mão nele para empurrar ele para fora, que isso fique registrado. E o teu zelo, irmão, pelas coisas de Deus? E o teu zelo pelas coisas de Deus? Vamos melhorar esse negócio. E o teu zelo pelo teu irmão, que também é de Deus, pertence a Deus. Não é só as coisas que você pega, inanimada, sem vida, não. Cuidado, que zelo você tem pelo teu irmão? Não, eu cuido bem do meu filho. E o filho do teu irmão? O filho do teu irmão tem que ser teu filho.
A esposa do teu irmão, você tem que ter o zelo por ela como se ela fosse a tua esposa. É exatamente assim, meu irmão. Se não for assim, não tem reino de Deus. Pai, para que eles sejam um. Opa! Ser um não pode ter divergência, tem que ter unidade. Tem que pensar igual. Tem que aspirar igual. Tem que desejar igual. Zelo. Muito zelo, muito, não é pouco, é muito, muito a ponto de fazer inimizade, muito a ponto de pessoas irem embora da igreja, muito a ponto de te chamarem de autoritário, muito a ponto de te chamarem, seja lá do que for, de ditador, mas tem que ter zelo pelo que é de Deus. Senão você não sobrevive. Não sobrevive, irmão, não sobrevive. Tem que saber regrar as coisas. O dinheiro que entra na igreja, você tem que ter zelo. Eu conheci muita igreja, conheci muita liderança. Nenhum deles permaneceu, mas tudo se justifica. Não tinham zelo com nada. Nadinha. Um absurdo. Seguir então, diz ainda aqui. Então, no verso 19, então Uzias se indignou, tinha um incensário na mão e estava pronto para oferecer a queima do incenso sagrado, quando se encolerizou contra os sacerdotes na casa de Jeová, junto do altar dos seus santos perfumes. Então o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, eis que estava leproso na testa, e apressadamente o lançaram fora. Até ele mesmo se deu pressa em sair, logo ao notar que o Senhor o ferira. Sendo assim, Uzias sofreu dessa grave doença de pele até o dia da sua morte, e teve que viver, por ser considerado leproso, numa casa separada. Foi excluído da casa de Jeová. Seu filho Jotão tinha o cargo da casa do rei, julgando o povo da terra. Quer dizer, ele teve que ficar excluído, seu filho assumiu o seu cargo. Quem era o rei? Uzias. Mas nem a função dele ele exercia mais. Já não podia nem mostrar a cara, não se sabe a dimensão dessa lepra que saiu na face dele, mas nós sabemos uma coisa, que um leproso não podia andar nas ruas de Israel. Não sabemos disso? Terminantemente sabemos, um leproso não podia andar livremente nas ruas de Israel, nem andar, nem que se cobrisse de pano, não podia andar de um lado para o outro, tinha que ir lá para fora da cidade para os leprosários. No caso, ele, como era rei, ficou trancafiado dentro de uma casa, com todo o seu conforto, mas não podia mais mostrar a cara, não podia mais mostrar a cara na rua, não podia mais sair na janela. Então lá está o rei de Israel, um homem levantado por Deus, um homem que fez grandes obras, um homem que Deus o exaltou, deu prosperidade, diz a Bíblia nos capítulos anteriores, sobremaneira. E agora esse homem vai chegar o dia da sua morte. Na hora de colocarem ele no sepulcro, diz assim, não, coloca nesse daqui. Por quê? É um leproso. Um homem com tanta glória, mas agora, na hora da morte, não, ele é um leproso. Ele tem que ficar aqui, nesse canto aqui. Mas e o sepulcro glorioso dos reis? Não. Esse morreu debaixo de maldição. Esse morreu ferido por Deus. Esse morreu na vergonha. Se ele tão cedo foi ferido e ficou todo, veja que Deus não restaurou nunca mais. Ele foi ferido, acometido de lepra e morreu. Seu filho assumiu o seu lugar e ele morreu com a sua lepra. Tem coisas, irmão, que é difícil de escapar. Tem coisas que Deus, entre aspas, não esquenta muito. Tem outras, imagina, Deus não perdoou mais, Deus não aliviou mais, Deus não curou mais. Qual foi o pecado do homem? Pegar um incenso e entrar onde não devia para oferecer.
Mas é para o Senhor. Não, para Deus é só aquilo que Ele diz que é para Ele. Se Ele não disse que é para Ele, não é para Ele. Ninguém faz nada para Deus sem que Ele diga faça. Ninguém oferece nada para Deus sem que Ele peça. Não faz, irmão. Aprenda a ter esse zelo. Dobra os joelhos. Enquanto Deus não te falou nada, continua naquilo que você já sabe. Vai para a palavra, vai para a oração, vai para o louvor, vai crescendo, vai caminhando, vai ajudando o teu irmão, vai se inspirando na verdade. Quando Deus te der uma ordem, aí, meu irmão, o mundo vai cair e você vai marchar por cima. Mas esse homem, então, quando se olhasse, cadê o rei da cidade? O rei está lá, fechado lá dentro. Posso falar com ele? Não, é o filho dele que está no lugar. Pai, por que esse rei é maldito? Eu te pergunto, muita gente é assim. Muita gente está ferida por Deus. Muita gente está ferida por Deus. Muita gente está tocando a vida, está respirando o ar, mas está debaixo de maldição. A partir do momento que este homem entrou debaixo da maldição, você viu a lista das coisas que Deus ainda realizou na vida dele? Nada! Nada! Ou seja, muitas coisas ainda tinham a ser feitas, mas tudo parou. Você tem caminhado, irmão? Tem lutado? Tem guerreado? Não vê as coisas acontecerem? Irmão, vai chorar lágrimas de sangue, saber por quê? Por que está tudo parado? Por que nada se move? Porque você é eletrocardiograma, está lá em cima, hoje estou lá embaixo. Estou bem, estou animado, acordei disposto, no outro dia eu acordei querendo morrer. A vida de um crente não é assim. A vida de um crente é firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor. A vida de um crente, meu irmão, não depende do ânimo dele. A vida de um crente depende do mover do Espírito Santo. E mesmo quando eu estou para baixo, ele diz, levanta, eu sou contigo, eu sou o homem mais forte do mundo. Esse é o mover do Espírito. Você está pensando que você acordar animado é porque você é a pessoa mais animosa do mundo? Não é não, é porque Deus está na tua vida, pois quando você era morto, Ele entrou no teu espírito e te ressuscitou. A tua vida não depende de você, o teu ânimo não depende de você, a tua alegria não depende de você, a alegria no Senhor é a nossa força, é. Então, meu irmão, essa é a realidade. Agora, cadê o rei Uzias? Cadê as realizações? Então, meu irmão, não está acontecendo coisas na tua vida? Aproveita a mensagem de hoje. Diz, Deus, eu preciso ver novos horizontes. Eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão. Vou dizer uma coisa para você. É tanta coisa a realizar, que eu não dou conta. Eu fico, Deus, eu tenho que primeiro resolver isso aqui. Estou resolvendo ali, agora eu vou para cá. E já tem um caminhão de coisas para fazer. Eu nunca estou parado, eu nunca estou desanimado, eu nunca estou ocioso. Tem sempre uma novidade, cada coisa que vai mexendo, me dando conhecimento, me dando entendimento. É entendimento na música, é do violão, é do contrabaixo, é do teclado, é coisas que às vezes eu sem tocar, eu não toco teclado, mas vem coisas na minha memória. Opa, Deus tem um plano nessa coisa aí. Daqui a pouco as coisas começam a se abrir diante de mim. Sabe, irmão, as composições a gente está preparando, é tanta coisa a realizar. Agora, e o rei Uzias? Tudo parou na vida dele. E a sua vida? Está parada, irmão? Não acontece nada? Se não acontece nada na sua vida, meu irmão, é porque o mover do Espírito parou. E o mover do Espírito só para quando tem coisas que precisam ser consertadas, corrigidas. Esses dias eu estava pensando, e hoje eu estava pensando a mesma coisa. Como que as pessoas vivem igual vermes? Como as pessoas vivem igual rato de esgoto? Igual animais das savanas. Acordam, vai lá, come, bebe, acabou o dia, dorme. No outro dia, nasceu o sol, acorda, vai lá, come.
O boi come capim, o leão caça, mata, come, acabou o dia, está de barriga cheia, vai dormir. Tem ser humano que está vivendo igual animal. Sua vida não produz nada. Ele vive igual um animal, igual um cavalo, igual um jumento, igual um leão. Ele acorda, come, bebe, daqui a pouco vem a noite, ele dorme. O dia raiou, ele vai, trabalha, acorda, come, bebe, acabou o dia, ele vai dormir de novo. Isso é vida com Cristo? Se isso é vida com Cristo, eu quero morrer aqui agora. Me recuso. Isso foi o que eu abandonei para poder servir a Jesus Cristo. Então você não pode se deter, você não pode olhar a sua vida nessa rotina e aceitar isso. Você tem que buscar, não, Deus me mostra o caminho, vai comendo Bíblia. Pode ser que não sejam 13 anos que nem eu, porque eu nunca tive ninguém para pregar o que eu prego. Eu nunca tive ninguém para dizer, irmão, leia livros. Eu nunca tive ninguém para dizer, irmão, você precisa crescer na graça e no conhecimento. Olha, sem Bíblia não há Deus. Eu nunca tive ninguém para me incentivar na Escritura. Mas o Espírito Santo foi um incentivo suficiente. Então, você, irmão, talvez não precise 13 anos de banco, 13 anos de aprendizado. Sei lá, Deus que sabe como trata com cada um. Mas seja o tempo que for, uma coisa é certa. Antes do seu tempo, você não pode ir a canto algum. Antes da sua hora, você não pode realizar obra alguma. Então vai crescendo, vai se alimentando, né? Tinha um rapaz aqui que era até militar. Ele veio aqui, se apresentou e deu cabos de microfone, deu equipamentos, deu uma série de coisas, porque ele queria trabalhar. Ele chegou para mim e falou, pastor, eu era lá da igreja tal, da Batista, não sei das quantas, mas eu não era crente de banco não, eu era envolvido com a obra, com o pastor, eu fazia. Eu falei, tá bom, meu irmão, mas aqui você primeiro vai ter que aprender para depois realizar. Ele ficou 1 mês, depois foi embora. Irmão, já foi tarde. As pessoas que entram nesse ministério têm que aprender que aqui quem manda sou eu. Quem não aprende isso, meu irmão, não está pronto para esta obra. Ninguém vem aqui para ficar ombro a ombro comigo. Não é nada disso a obra. Jesus está chamando pessoas, todos nós nos ajudamos em tudo, graças a Deus, mas cada um tem o seu próprio limite. Então, para nós concluirmos, irmão, esse homem sofreu dessa grave doença de pele até o dia da sua morte. E teve que viver, por ser considerado leproso, numa casa separada, porquanto fora excluído da casa de Jeová. Ele não foi apenas excluído do seu palácio, ele foi excluído da onde? Da casa de Deus, porque leprosos não podiam frequentar o santuário. Leprosos não podiam frequentar o tabernáculo. Amém, irmão? Então ele ficou leproso. Ora, se alguém está debaixo de maldição, não sente o mover do Espírito, as coisas gloriosas. Então, meu irmão, para nós resumirmos e encerrarmos, se você sente que alguma coisa está bloqueada na tua vida, se você não sente a alegria do princípio, se você sente que o seu vigor vai escoando de entre os seus dedos, se você já não sente aquela presença mais gloriosa, pastor, mas tu também está sem unção e sem a graça. Tá bom, meu irmão, mas o teu Deus não depende de mim para chegar até você. Ele te disse, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai. Tá bom, eu estou caído, tá bom, tudo bem, eu posso até estar caído, mas você tem que sentir Deus. Porque eu sentia Deus independente dos meus pastores estarem caídos e fracassados. Meus pastores estavam caídos quando eu vi o teto da casa da minha mãe abrir, o Espírito Santo descer e me invadir. Meus pastores estavam caídos quando eu estava numa reunião e um anjo rasgou o teto e passou, só deixou um facho de luz e desceu e falou comigo face a face. E me contou coisas tremendas e me revelou sinais, prodígios e maravilhas.
Meus pastores estavam caídos quando eu fui arrebatado às dimensões espirituais e mergulhei em rios de águas vivas, águas cristalinas que não ficam grudadas no corpo. Meus pastores estavam caídos. Então não importa, eu posso até estar caído e fracassado, mas tu desperta, homem de Deus. Levanta! Destrói a maldição da tua vida. Faz como Daniel. Eu entendi pelos pergaminhos, pus o meu rosto a buscar a face do Senhor e fiquei envergonhado, confessando todos os pecados. Mas ele desceu para mim, todos que estavam comigo fugiram, mas ele pôs a sua destra sobre mim e disse: não temas, homem muito amado. Então, meu irmão, para com esse eletrocardiograma, essa vidinha. Tem uma mensagem, é específica. Cuidado com as amizades de outras igrejas, principalmente com os que estão à frente de púlpitozinhos. Aqueles púlpitozinhos não passam de uma birosca esfarrapada. Cuidado, a amizade com eles é perigoso. Você já foi avisado outras vezes. Cuidado com a amizade com púlpitos de outras igrejas. Eles não são pastores. Se fossem pastores, aceitariam a verdade da restauração. Já foi avisado. Afaste-se dessas tendas malditas, porque você vai vê-los caminhando sempre, no alto e baixo, e nunca vão prosperar em nada. Afaste-se. Então, meu irmão, hoje, enquanto não termina esse culto, eu sei que quando você chegar em casa tem que continuar esse culto, mas hoje, faça a sua oração, olhe para a sua vida. O anjo da justiça está nesse ministério. O anjo da justiça está. Eu estou acreditando que ele não vai se ausentar nunca mais, até a dispensação fechar. Até que comece a dispensação do grito da meia-noite. Pelo menos isso. Pelo menos isso. Então, meu irmão, busca. Deus, não quero mais fugir das minhas responsabilidades. Deus, não quero mais fugir dos meus erros. Deus, não quero ficar mais maquiando. Sabe? Deus, não quero mais ficar sustentando essas amizades que não tem nada a ver contigo. Incorpora a palavra, e a palavra diz, irmão, entre luz e trevas não tem comunhão. Não seja amigo dos inimigos de Deus. Não seja amigo dos inimigos de Deus, porque o anjo da justiça está presente. E uma palavra que não foi dita à congregação, no último culto, houve uma revelação que dizia: afastem-se das tendas de Corá, Datã e Abirão. Foi dito isso também. Afastem-se, porque o anjo da justiça está violento. É a hora, irmão, é o tempo, sabe? Nós não vamos ficar por aqui, brincadeira. Desperta, irmão. Olha a oração. Olha o estudo. Inúteis serão jogados para fora. No exército de Cristo só tem trabalhador que desembanha a espada. Quem não tem espada para desembanhar não presta para o exército. Isso aqui não é clube social, não. Não é desfile de moda. E nem eu prezo por multidão. A mim não me interessa, irmão, nem 1, nem 10, nem 1000. Uma vez eu estava pregando numa igreja e tinha 2 pessoas dentro da congregação. Era um evento, uma situação, feriado, e o camarada não queria nem pregar. Falou assim: você prega no dia tal? Eu falei: vai ter alguém na igreja? Ele falou: não sei, você prega? Eu falei: prego. Quando chegou a hora da pregação, ele passou lá. Tinha 2 pessoas dentro da igreja. Quando acabou a pregação, ele chegou perto de mim e falou assim: caramba,
Tu prega para um como se pregasse para 1 milhão? Eu falei assim, porque o meu Deus não faz acepção de pessoas. Ele ficou impressionado. Então, meu irmão, te liga bem ligadinho mesmo, irmão. Aproveita para sair daqui hoje completamente restaurado e não ficar vivendo aí, olha, hoje eu estou bem, amanhã eu estou mal. Ué, o teu Deus é inconstante? Olha o preço da palavra, olha o preço da oração. Aquele sonho que eu pus lá foi do irmão Afonso, das mensagens, das armas novas e antigas que representavam as mensagens antigas. Quantas vezes temos falado? Irmão, quanto menos você vai lá para as mensagens que estão organizadas na internet, mais mensagem você vai ter que ouvir um dia. Começa logo, vai lá, se alimenta, come. Tem pessoas que não estão nem aí para as mensagens, são os que mais mendigam oração lá na internet, no WhatsApp. São os que mais mendigam oração. São os que mais estão presentes no WhatsApp, nunca sabem nada. Quando abre a boca para falar é só besteira. Só besteira, não tem nada a ver com nada. Às vezes eu jogo umas perguntas lá, enquanto uns falam coisas coerentes que eu digo graças a Deus, outros falam algumas coisas que eu ignoro totalmente. Tem nada na cabeça. Depois de 5 anos no ministério, 6 anos no ministério, nunca ouviram um seminário 1. Quem não ouviu o seminário 1 não vai ser nada, irmão. Ainda continua precisando ser restaurado. Lá estão os esclarecimentos da palavra, lá estamos quebrando as doutrinas das igrejas, acabando com essa patifaria desse bando de doutrina que foi criado aí pelos batistas, pelas Assembleias de Deus. É lá que estamos provando, e tem gente, meu irmão, que na hora de chegar no zap está sempre presente. Bom dia, ela já está bom dia, boa tarde, tá boa tarde, boa noite, tá boa noite. Tudo que fala a pessoa é o primeiro a aparecer. E mesmo que não apareça dizendo nada, o celular mostra, é só mover a tela assim, ele mostra quem foi o primeiro a receber aquela mensagem. Mas, ouviu a mensagem tal? Não. Conhece a mensagem tal? Não. Já leu o livro tal? Não. Meu irmão, o povo é destruído, sabe por quê? Por falta de conhecimento. E não é, o mundo é destruído por falta de conhecimento. Não, o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Bom, irmão, ficamos por aqui então. Até aqui nos tem ajudado o Senhor. Temos algo aqui do irmão Romo. Eu via 2 anjos que chegaram na frente do púlpito com 2 espadas, como se fossem 2 sentinelas. Também vi um anjo grande, forte, que ficava andando à frente da congregação, como se estivesse procurando algo. Ele olhava para cada um dos irmãos, e esse anjo era verde. Enquanto isso acontecia, eu vi o anjo da justiça de Deus, que entrou na congregação pela porta, e na mão dele estava a cabeça do Raimundo. E ele jogou nos pés do Senhor, pastor. Amém. Eu vi também uma espada grande, uma espada muito linda. E também vi um machado como se de prata, com 2 lâminas, uma embaixo da outra. E eu acredito que isso são palavras novas que Deus vem trazendo para o Senhor, pastor. E eu também vi esse anjo como se ele tivesse submisso ao Senhor, pastor, quando ele trouxe a cabeça do Raimundo. Amém. Pastor, quando o senhor orava no começo do culto, eu vi um grande livro, quando o senhor falava da palavra. Esse livro era como se fosse a Bíblia. E ela fechava e o senhor ficava dentro do livro. Depois eu vi um homem que não identificava, ele estava de joelho, e vi um ser com a espada, cortava a cabeça dele, caía na frente do púlpito. Só que eu não identificava a pessoa.
Essa é a visão que Deus me deu. Amém.